Olá, hoje nós vamos falar sobre a resistência dos homens em procurar ajuda. Por que nós vemos mais mulheres procurando ajuda, terapias para suas questões emocionais e espirituais? Um estudo recente feito com 490 homens pela Universidade de Connecticut descobriu que a vontade de um homem procurar tratamento estava diretamente relacionada com o quanto ele concordava com o pressuposto tradicional do masculino em dizer: eu posso lidar com qualquer coisa que surgir no caminho. Esse é o padrão que a maioria dos homens foram criados. Outro ponto é que a questão do gênero, o número de terapeutas homens é menor do que mulheres. E por que isso interfere? Sentem menos vergonha, se sentem mais à vontade de abordar determinadas questões com outros homens. Aquela velha história que eles sempre dizem: afinal, um homem entende outro homem. O outro ponto é a questão cultural, que associa o sexo masculino às características de bravura e autossuficiência. E educados para se mostrarem fortes, muitos homens evitam atendimentos médicos, terapias, justamente para não passar essa imagem de fraqueza, mesmo que seja de uma maneira inconsciente. Nessa pesquisa também apontou que os homens só vão buscar atendimento médico quando eles estão se sentindo muito mal. E na questão das terapias, quando o copo transborda, quando ele já não consegue lidar mais com a questão emocional. Tudo isso por valores associados a essa questão masculina cultural de autossuficiência e bravura. E essas crenças contribuem para o homem acreditar que para ele ser um bom homem, ele tem que ser forte, destemido e não pode demonstrar insegurança em ponto algum. A questão é que por conta dessas crenças, acabam aí criando barreiras no tratamento, por exemplo, de doenças. Normalmente ele acaba indo ao médico quando a questão já chegou num ponto que a doença se tornou crônica ou um estado, infelizmente, muito agravado. E um ponto curioso dessa pesquisa é que mulheres que acabam se identificando com valores de autossuficiência e bravura também procuram menos a tratamentos e o médico. De maneira geral, nós mulheres buscamos mais ajudas, queremos entender mais as nossas questões. Quando vamos ao médico, questionamos mais, fazemos mais perguntas. Já o homem, essa questão da masculinidade tem um peso muito grande e isso acaba evitando e ele acaba adiando até mesmo consultas e terapias ou qualquer coisa ligada ao desenvolvimento pessoal. Essa questão não para por aí. Muitos homens com esses valores muito arraigados não cuidam inclusive da saúde. Proteção solar, alimentação mais balanceada, adequada, autoexames, dentistas e muito mais. A pressão que muitos homens vivem muitas vezes é maior do que as mulheres. Aí gera a polêmica, porque muitas mulheres vão dizer: mas como, Fernanda? Nós somos muito mais cobradas pela sociedade, nós temos que estar bonitas, nós temos que cuidar da casa, filhos, às vezes trabalhamos fora, temos uma série de desafios a vencer. A questão é que nós mulheres, nós temos a liberação para demonstrar diante da sociedade as nossas fraquezas. Se eu comentar, por exemplo, que eu estou fazendo uma terapia, que eu estou passando por alguma questão emocional, tudo bem, é aceito. Agora, um homem confessar que ele está, por exemplo, com algumas questões emocionais, que ele de repente está fraco, que ele está se sentindo meio depressivo, com alguns desequilíbrios, está fazendo terapia, está frequentando uma casa espírita ou uma igreja, olha o tamanho da pressão. Na grande maioria das vezes, nesse núcleo masculino, isso é encarado como frescura. Então, para ele, a pressão é gigante. Eles foram criados dentro desse sistema, que eles têm que ser fortes, que eles não podem chorar, que eles têm que ter sucesso, que ele é o provedor da casa, que, enfim, uma série de questões. É o chefe da família. Então, para os homens, essa pressão é muito maior, ele tem que dar certo. Parece retrógrado, nós estamos aí no século XXI, mas muitos homens operam ainda dessa forma. E isso por conta da sua criação e por conta das suas crenças e dos seus valores. Muitos fazem fuga nas bebidas alcoólicas, nas drogas de maneira geral, na questão da obesidade, tudo isso como uma válvula de escape, já que ele não olha para essas questões emocionais. É só observar nas casas espíritas e nas igrejas, o número de frequentadores mulheres é muito maior do que homens. E quando vão, na grande maioria das vezes, são levados pelas esposas. Por isso, a grande importância dos homens começarem a quebrar esse padrão que eles foram condicionados, ressignificar esses valores, começarem a olhar para suas questões emocionais, para aliviar esse peso no qual a grande maioria foi condicionado.
E para os pais começarem a trabalhar de maneira diferente com esses filhos, mostrarem para eles que tudo bem, mostrar que de repente você não está bem, que você está passando por um desafio, que você não está conseguindo lidar com determinadas questões. E assim nós vamos oportunizando formar uma sociedade mais equilibrada, mais saudável emocionalmente e espiritualmente. Aguardo vocês no meu programa Descubra o Seu Caminho pela Rádio Boa Nova, todos os domingos às 16 horas. Até mais!